Queridos, abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Estou lendo aqui na NAA, Nova Almeida Atualizada. Nós vamos ler versículo 18 e alguns versículos seguintes, alguns também do capítulo 43, mas na sequência, pouca coisa. Isaías 42, versículo 18. O título dessa mensagem é Quando Deus Chama. Quando Deus Chama. Vamos ler. Diz assim: escutem, surdos, e vocês cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo, e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão trancados em cavernas e escondidos em cárceres. Foram feitos prisioneiros e não há ninguém que os livre. Foram levados como despojo e ninguém diz: devolva. Quem de vocês dará ouvidos a isso? Quem dará atenção e ouvirá o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos seus roubadores? Por acaso não foi o Senhor aquele contra quem pecaram, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Por isso derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Ateou fogo em tudo que estava em volta deles, mas eles não entenderam. E ele os queimou, mas eles não fizeram caso. Mas agora assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu o remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelo meio do fogo, quando passar pelos rios, Quando passar pelos rios,
eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão, porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga: é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum outro se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém. Glória a Deus. Querido, pode se assentar, fique à vontade. Queridos, nós temos às vezes um pouco de dificuldade de entender aquilo que a Bíblia chama de profecia, ou de palavra profética. Às vezes nós olhamos, nós ouvimos profecias e a gente cria um conceito sobre profecia, sobre palavra profética, que não é aquilo que a Bíblia diz que é. E o que a Bíblia nos diz a respeito de profecia ou de palavra profética, que é uma revelação de uma realidade eterna para esse momento. Isso é profecia. É quando Deus dá a alguém clareza, alguém torna-se instrumento de Deus, muito obrigado, para trazer clareza, para trazer uma informação de uma realidade que é eterna, e que ela se confronta, ela parece ser diferente, na maioria das vezes diferente com aquilo que estamos vivendo, com a realidade aparente. E esse texto, essa profecia de Deus, através do profeta Isaías, para o seu povo Israel, não o Israel aparente, o Israel imediato, para quem Isaías estava falando. Ele fala para um Israel, mas não daquele Israel que estava ouvindo, de um outro Israel que o texto nos diz que a profecia, o próprio Deus vai falar nessa profecia. E aqui, nessa profecia, nós vamos entender sobre isso, que a palavra de Deus, a profecia, a palavra profética, essa realidade
que será conhecida, mas é uma realidade ainda não vivida, ainda às vezes não experimentada no aparente, ainda não experimentada no visível, ainda não manifesta no visível, embora ainda não manifesta, não materializada naquilo que vemos, no momento que vemos, na realidade que vivemos, ela não deixa de ser uma realidade. Ela já é uma realidade, embora os nossos olhos ainda não veem, embora as nossas experiências ainda não confirmaram. E nós veremos isso aqui nesse texto. E a primeira coisa que nós precisamos observar em relação a isso é que ele está falando, essa profecia está sendo dirigida a um povo que ele chama de surdo e cego. 42:18 ele diz assim: escutem, surdos, e vocês cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Percebe que Deus, ele está falando para um povo que é surdo e para um povo que é cego, e ele chama esse povo para escutar, mas parece uma contradição. Ele chama esse povo para ver, mas parece uma contradição. Ele está convocando os surdos e os cegos, para quê? Para que a realidade deles seja transformada. Por quê? Porque ele os tem como mensageiros. Embora surdos e embora cegos, Deus os chamou como mensageiros. Mensageiros que falam de quê? Se não escutam. Mensageiros que falam sobre qual realidade, se eles não veem. Portanto, embora cegos e embora surdos, eles não deixam de ser mensageiros. Deus os chama para que os seus ouvidos sejam abertos e para que os seus olhos possam ver. Ver o quê? Ver a realidade de Deus, a realidade eterna. Ouvir o quê? A realidade eterna, aquilo que Deus está falando. Jesus, algumas vezes, ele fala assim para os seus discípulos: eu faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Eu falo daquilo que eu ouvi o meu Pai falar. Eu estava junto do meu Pai. E aí, algumas vezes, eu me perguntava, como assim? De tudo que Jesus fez, ele disse que viu o Pai fazer e ouviu o Pai falar. Ele estava como um aprendiz do Pai. Aonde foi que o Pai fez? Quando foi que o Pai falou para ele aprender isso? E trazer isso para a realidade agora, no tempo que ele esteve aqui. Porque aquilo que o Pai falou e aquilo que o Pai fez, ele fez e ficou pronto. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que Deus criou tudo e ficou pronto. E aí, se você quiser observar com um pouco mais de detalhes, o capítulo 1 ele continua descrevendo as fases da criação, e ele diz que no 7º dia Deus descansou porque ele já fez tudo e ficou tudo beleza. Ele encerrou tudo aquilo que ele tinha para fazer, ele concluiu. Quantos anos depois Jesus se manifesta em carne e ele fala sobre uma realidade daquilo que o Pai tinha feito e daquilo que o Pai tinha falado. Por quê? Porque essa era a realidade. Ele também nos ensina a orar a respeito dessa realidade. Em Mateus capítulo 6, quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, uma das primeiras coisas que ele nos ensina é pedir para aquilo que é a realidade na eternidade se materialize aqui no visível. Ele fala assim: venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra como ela já é no céu. A vontade de Deus
que já é plena, completa, feita, consumada no céu, agora ela precisa se materializar. Ela já é consumada, mas ela ainda não se materializou entre nós. Por quê? E ele diz assim: porque está aqui nesses 3 primeiros versículos, porque os homens se fizeram surdos e cegos para com Deus. É por isso que ela ainda não se materializou. E é por isso que ele chama esse seu povo, o mensageiro dele, para se aproximar, para que possam ouvir e para que possam ver. E é justamente por causa disso que Deus os entregou as situações, as aflições, Ele os entregou ao pecado. Olha só o versículo 21, foi do agrado do Senhor, capítulo 42, 21, foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Por que que ele fez com que a lei fosse aclareada, fosse dita e fosse tão pregada no Antigo Testamento? Para que a justiça dele ficasse claro, ficasse manifesta a sua justiça, era necessário que a podridão, o desprezo, essa surdez, essa cegueira em relação a Deus fosse manifesta. Muitas pessoas, o ser humano a pessoa que ainda não teve os seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos, ele não tem dimensão de qual é o tamanho do seu pecado. Mas Deus deixou a lei para servir de termômetro e mostrar quão terrível é esse pecado, quão terrível é essa cegueira, quão terrível é essa surdez. Os seus filhos se fizeram surdos e fizeram cegos para com Deus, e eles vivem numa situação desprezível, terrível, terrível. Mas quão terrível é? Deus deixou a lei, para que por meio daquilo que está escrito na lei, nós soubéssemos o quão terrível é. A lei não veio como instrumento de salvação ou de resgate, ela veio como um termômetro. Ela não é um meio de salvação ou resgate. Muitas pessoas ainda hoje querem se basear na lei para fazer dela um meio de salvação. É um engano. Jamais será possível. Jamais. Porque ela não foi deixada para isso. Ela foi deixada como um termômetro. Porque ela foi deixada como termômetro, para no dia que Deus trouxesse a grande salvação, ficasse claro que aquilo que Ele estava trazendo agora era de fato a salvação. As pessoas já sabiam o quão terrível era o seu pecado. E é Deus, olha só, quem os entregou por amor à sua justiça. Mas esse, versículo 22, mas esse é um povo roubado e saqueado. Todos estão trancados em cavernas e escondidos em cárceres, e foram feitos prisioneiros, e não há ninguém que os livre. Foram levados como despojo, e ninguém lhes devolva. Eles foram largados ao seu próprio pecado, à sua própria circunstância. Deus deixou que eles fossem saqueados, fossem roubados, vivessem como prisioneiros do pecado, prisioneiros da sua mente, prisioneiros de todo tipo de situação. Será que você conhece alguém assim? Será que um dia você foi alguém assim? Será que você foi? Ou será que você ainda vive essa realidade como alguém saqueado, como alguém roubado, como alguém que vive trancado em caverna, em lugar escuro? Hoje, na nossa época, na época em que vivemos, um dos maiores problemas da sociedade, que a sociedade enfrenta de maneira visível, é a depressão.
pessoas trancadas em cavernas e escondidas em cárceres, em cadeias. Pessoas estão assim. Por que elas estão assim? Porque estão ainda surdas e cegos. Mas a palavra de Deus para esses, para todos esses, é que venham para ouvir, venham para enxergar. Mas como virão? Como escutarão? Nós veremos isso um pouco mais adiante. Foi Deus quem os entregou. Versículo 25. Por isso derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Ateou fogo em tudo que estava em volta deles, mas eles não entenderam. Ele os queimou, mas eles não fizeram caso. Por que é que Deus fez isso? Por que é que Deus permitiu a aflição, o sofrimento? Como é que está você, a sua vida pessoal? Como está a sua família? É sofrimento. Como está? Está como esse povo que ele está descrevendo, saqueado, roubado, encarcerado. Deus os entregou para quê? Para dar a eles a oportunidade de se voltarem para Ele. É por isso que Ele mesmo os entregou. E é justamente nessa situação que Deus confronta, que Ele mostra que Ele o entregou, que Ele parece que abandonou, que Ele levou para a aflição, para o cativeiro, que Ele levou para aquilo que nós chamaríamos de uma vida desgraçada. É justamente nesse contexto, quando Ele diz: eu fiz isso por causa do seu pecado, porque você se fez surdo e cego para comigo. Então, uma palavra nova, que Deus é assim. Deus, Ele confronta, Ele mostra a podridão, Ele expõe para todo mundo ver, e a gente se envergonha e quer fugir, como Adão fez. Quando ele se deu conta daquilo que tinha feito, a primeira coisa que ele faz é fugir de Deus. Então Deus expõe tudo, Ele expõe, mas Deus não é como nós, que expomos os erros das pessoas às vezes, e ficamos olhando para ver o que vai acontecer. A graça de Deus é uma coisa maravilhosa. Deus, Ele expõe, e quando Ele expõe, quando nós nos encontramos nessa situação que nós vemos que não tem saída, e que está tudo mesmo, tudo acabado mesmo, Deus tem uma palavra de graça, Deus tem uma palavra de renovo. É o verso seguinte, capítulo 43, o versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que os criou, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Olha lá. Não tenha medo, porque eu o remi. Quando a gente pensa que a situação não tem onde piorar, e aí nós olhamos para Deus e diz: não tenha medo, se acalme, eu remi, eu não irei remi-lo. Não é uma questão futura, porque eu o remi. Será que você pode perceber? Essa é a palavra profética: eu não irei remi-lo. Já o remi. Mais ou menos 750 anos depois dessa revelação, é que Jesus vem, é que Jesus vai morrer na cruz, e lá na cruz Ele vai dizer: está consumado, está quitado. Mais ou menos 750 anos antes de Jesus dizer, Deus já disse: porque eu o remi, eu já o remi, já está remido, não tem remissão de novo. A remissão é uma vez por todas. Em Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer: o sacrifício de Jesus, ele é permanente, não tem dois, não pode ter outro, é uma vez por todas, porque Ele é perfeito. E antes que fosse manifesto no mundo visível, Jesus Cristo, o Cordeiro crucificado no madeiro, Deus já tinha dito que Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. A situação que nos encontramos é problema nosso.
Nós só estamos nela. A situação de caos, de tristeza, de amargura, de sequidão, ela é um problema nosso. Mas a restauração é um problema de Deus. É um problema de Deus, é Ele quem faz a restauração. Mas Ele não apenas remiu. Eu o chamei pelo seu nome. O que esse texto quer dizer? Eu o chamei pelo seu nome. Isso não é um convite. Não é um convite para o irmão João. Ô João. Não é um convite. Não é um convite. O chamado de Deus não é o convite. Quando Deus disse para que houvesse luz, a luz apareceu. Deus não convidou a luz. O nada manifestou-se segundo o seu chamado. E a sua palavra foi plenamente cumprida. E às vezes nós estamos presos porque não entendemos o chamado de Deus. O fato de eu e você existirmos aqui hoje, existirmos nessa vida, não é porque os nossos pais tiveram um relacionamento e nós somos fruto desse relacionamento. É porque Deus nos chamou. E não importa quem fosse o pai ou quem fosse a mãe, o que importa é que Ele chamou. Ele chamou para que nós fôssemos seus filhos. E quando Ele nos chamou, isso tornou-se realidade. Porque quando Deus chama, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir a sua voz. É o que Ele diz no último versículo que nós lemos. Agindo eu, quem me impedirá? Então quando Deus chamou a mim, chamou você, não interessa a situação, não interessa o nosso passado, o que interessa é que Ele nos chamou. Ele nos chamou, Ele nos deu as garantias. A primeira coisa que Ele nos chamou para ser dEle. Não é dos nossos pais, não é da nossa história, não é do nosso passado, não é das tribulações que nós vivemos. Eu chamei pelo seu nome, você é meu, é o que importa. Você é meu. Pelo fato de você ser meu, ainda que tenhamos pecado, e Ele nos levou para o cativeiro, mas é Ele quem nos chama do cativeiro também. Por quê? Porque nós somos dEle. Aquele que é dEle, Ele leva para o cativeiro, Ele traz do cativeiro. E aí Ele traz promessas. Ele faz promessas em relação a esse seu filho. Olha só. A participação, a primeira coisa que Ele traz, que Ele fez tudo isso para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Versículo 2, Ele fala o seguinte: quando você ir pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo que vai ficar protegendo como um guarda-costas? Nada disso. Ele não está dizendo que Ele é um guarda-costas. Ele está dizendo que não deixa o seu filho. O filho que Ele chamou para ser dele, que Ele criou para si, que Ele chamou a existência para si, é para ficar perto dele. Está junto. E não é como alguém que fica esperando assim, ó, se der ruim, eu intervenho. Não. Ele está conduzindo. O salmista, no Salmo 139, ele diz assim, Senhor, versículo 1, ele diz, Senhor, 139, versículo 1, Salmo 139, por favor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Versículo 2, sabes quando eu me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Amém. O que ele está dizendo? Está dizendo que Deus está sempre perto dele. Deus não deixa nunca. Deus caminha com ele. Na verdade, Deus o chama para caminhar junto dele. E isso é tão extraordinário que ele não consegue entender direito o que Deus está falando. Que nível de relacionamento é esse? É como se fosse possessivo, extremamente possessivo, e é. Como se fosse extremamente ciumento, e é. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele tem ciúme de nós. Essa é a relação de Deus para com seus filhos. Ele nos chama para o relacionamento. E ele dá várias garantias, mas também Ele nos chama para uma congregação. O versículo 5 e o 7 ele diz assim, do 43: não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte: entregue, e ao sul: não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Deus nos criou para a sua glória. Está aqui: eis que criei para a minha glória, para a glória dele, não é para a nossa, não é para viver do nosso jeito, é do jeito dele. Mas ele está reunindo todos. Porque ele está reunindo todos. Todos ele está reunindo. Porque ele nos chamou para uma comunidade. Essa coisa de ser crente, eu vou ser crente na minha casa, faço minha oração, esquece. Esquece isso. Deus nos chama para uma comunidade. Jesus falou certa vez: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estarei no meio deles. Ele se manifesta na comunidade, é na comunhão, é na relação de pessoas diferentes. É sim, porque as pessoas diferentes fazem a glória dele conhecida quando elas estão em unidade. E é muito interessante, porque ele agora, verso 8 e verso 9, ele confronta aqueles que o desprezam. Ele fala assim: traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentarão as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e diga a verdade. Agora que Deus apresentou, reuniu a sua congregação, os seus filhos, Ele os está reunindo. Ele está reunindo também aqueles que são contra Ele, e dizer: olha aí o que eu estou fazendo, quem é que vai contra aquilo que eu estou fazendo? Vejam eles, vejam como eles vivem agora. Eles andam comigo, eles me têm do lado deles, eles têm desfrutado da minha presença. O que é que vocês têm contra eles? Isso é honra. Ele confronta aqueles que querem tirar a nossa paz. Ele confronta aqueles que querem invalidar a sua graça, as suas verdades. E ele fala também, no verso 10, sobre o nosso destino. O verso 10 ele diz assim: vocês são as minhas testemunhas, vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Veja bem, vocês são minhas testemunhas. O que era testemunha? O que é ser uma testemunha? É ser uma voz profética, é manifestar uma realidade que é eterna, no momento onde tudo parece estar ao contrário.
É isso que ele está dizendo, vocês são as minhas testemunhas. Jesus disse para os seus discípulos, em Atos capítulo 2, capítulo 1, Atos capítulo 1, capítulo 1, versículo 8, ele fala assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós vemos aqui, queridos, um destino. O destino do Filho de Deus é ser sua testemunha. Às vezes nós nos embaralhamos misturando salvação com destino. A Bíblia nos fala muitas vezes sobre predestino, ou seja, é o destino definido antes que nós existíssemos. O nosso destino já definido por Deus, desde a eternidade, é ser sua testemunha. É para o louvor e a glória dele. Esse é o nosso destino. O nosso destino é esse. O meio é a salvação por Jesus Cristo. São coisas diferentes, são fases diferentes, mas nós precisamos saber qual é o nosso destino, para o nosso meio não deixar de fazer sentido. Porque quando nós não sabemos para onde vamos, para que fomos criados, quando nós não sabemos para onde nós estamos indo, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você vai viajar, primeira oportunidade que aparece, o primeiro ônibus que aparece, entra nele. Não importa para onde vai, mas nós precisamos saber qual é o nosso destino, para que o meio, Jesus Cristo, o único meio, o único mediador entre Deus e os homens, faça sentido para nós, porque desde o princípio foi assim. Portanto, o nosso destino não é a vida de um indivíduo, mas é uma família de Deus, onde Jesus Cristo, Deus, por meio de Jesus Cristo, estará no meio do seu povo, a sua cabeça, e eles vivem para o louvor da sua glória. Uma realidade que começa aqui nessa terra. Assim é a igreja de Jesus, é a mesma coisa. O Israel de Deus é a igreja, não é o povo judeu, mas é a igreja. Esse é o Israel de Deus, que experimenta parte desse destino aos poucos, vai experimentando cada vez mais, até quando Deus quiser. Por fim, nós concluímos, versículo 12: eu anunciei a salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Os filhos de Deus que Ele chamou pelo nome, Ele anunciou, Ele realizou, e Ele a fez ouvir. É a obra de Deus reunir a sua família. Essa é a obra de Deus. Ele anunciou, Ele realizou, Ele publicou e Ele testificou. Ele fez ouvir. E Ele ainda garantiu: quando eu ajo, ninguém pode impedir. Aquilo que Deus está fazendo, ninguém vai atrapalhar. Queridos, para nós nessa noite, essa palavra é, primeiro, Deus quer trazer restauração para pessoas que estão aqui. É uma palavra de restauração. Talvez a sua vida até agora foi uma vida de caos, de desastre, como nós vimos no texto. Deus tem uma palavra para você nessa noite: não tenha medo. Eu já resolvi o problema, você só precisa confiar em mim. Apenas confie, porque tudo é eu quem faço, é eu quem restauro você. Para alguns ainda endurecidos, e às vezes pessoas que nós vemos endurecidas, e a gente acha que pode fazer alguma coisa,
Deus nos pede, entregue nas minhas mãos, porque elas terão o tempo delas. Deixa elas, apenas interceda. Deixa elas comigo, porque o tempo da restauração delas vai chegar. Tudo que nós podemos fazer é interceder por algumas pessoas. E para todos os filhos de Deus, no tempo certo, Deus nos chama para o descanso, para a gente saber que tudo é Ele quem faz, nós precisamos descansar nele. E quando Ele faz, ninguém pode impedir. Nós só precisamos descansar e desfrutar daquilo que Ele está fazendo, que é um privilégio para nós. Amém.